Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o primeiro ano da Santos Dumont. Nós trataremos na nossa aula de hoje sobre tabela periódica. Falaremos sobre transformações químicas. As habilidades trabalhadas são a 17 a 24. A habilidade 17 diz sobre relacionar as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. A habilidade 18 é relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades que se destinam. Então, só lembrando aqui, no Enem nós temos ao todo, são 26 habilidades, tá? 26 a 30 habilidades, e estão distribuídas entre 7 áreas de competência. Estamos falando sobre a competência 5, e tabela periódica está dentro desta ideia. O objeto do conhecimento nosso hoje é transformações químicas. Antes de passar para a próxima, vamos rapidamente aqui, ó. Tabela periódica é uma caixa de ferramentas da química. Nela encontramos elementos químicos conhecidos, organizados de acordo com suas propriedades. Na aula anterior, nós vimos o seguinte: a evolução dos modelos atômicos. Então, nós vimos ali 5 antes de Cristo, filósofos e gregos, primeira ideia do átomo. O átomo é a matéria constituída por pequenas partículas indivisíveis, por isso foram chamados de átomos. Nós estamos falando sobre a matéria em si, tá? Depois nós temos aí 1808 Dalton, com o primeiro modelo atômico, semelhante a pequenas bolas de bilhar. Então, Dalton foi conhecido pelas bolas de bilhar. Thomson, o átomo é divisível, presença de elétrons distribuídos como passas num pudim, certo? Por isso que foi conhecido como pudim de passas. Rutherford, que aí usou o modelo heliocêntrico, né? Ou seja, o modelo em que os planetas ficam ao redor do Sol. Então, os elétrons também ficariam orbitando esse núcleo. E Bohr, que criou a eletrosfera com suas camadas, ou seja, dividida em camadas eletrônicas, chamadas de níveis de energia, maior ou menor nível de energia, maior energia ou menor energia. E a estrutura atômica é constituída por um próton, o nêutron e o elétron, tá certo? Então, geralmente, quando nós falamos sobre massa do átomo, nós estamos falando sobre o próton e o nêutron, porque o elétron, a massa dele é quase imperceptível, uma massa muito pequena, né? Como já dito no início, nós falaremos hoje sobre tabela periódica. Eu coloquei aqui caixa de ferramenta, né? O que é uma caixa de ferramenta? Caixa de ferramenta, você tem ali diversos elementos que você pode utilizar em determinada posição, determinado local. Inclusive, você pode juntar, né, 2 ou 3 ou mais elementos para você ter alguma outra função que você esteja necessitando. Então, a tabela periódica é essa. Ela é constituída aí por linhas que nós chamamos de períodos, tá? Aqui, ó, nós chamamos eles de períodos. Essas linhas aqui são os períodos, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos também as famílias, então família 1A, 2, 3, 4, 5, tá? Todas as famílias aqui. Tá? E aqui são as colunas, ou seja, os grupos. Desculpa, que são os grupos, né? Então, esses são os grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses aqui são os grupos. Então, aqui nós temos algo com linhas e colunas. E como que elas são organizadas? Então, os átomos iguais de mesmo elemento, tamanhos e massas iguais, estão na mesma coluna, tá? Os átomos diferentes, elementos diferentes, estão em linhas diferentes. Então, observe aqui, vamos passar um pouquinho mais adiante, vocês vão entender. Só antes de passar um pouquinho, eu quero mostrar aqui para você que é o grupo, tá? O elemento ele é constituído pelo grupo. Depois ele tem um número atômico, que é esse lateralzinho aqui, ó. Tá certo? O número atômico. E aqui observe que eles estão todos distribuídos pelo número atômico, ó. O primeiro de todos é o hidrogênio, que tem número atômico 1. Depois o segundo, ó, nessa linha de cima aqui só tem 2, só tem o hidrogênio, e o segundo é o hélio, ó, número atômico 2.
depois o lítio, depois o bério, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, pelo número atômico. O símbolo, que é esse do meio, tá? O nome dele e a massa atômica. Então, eles estão distribuídos pelo número atômico e não pela massa atômica. Muito cuidado com isso, tá certo? E ainda, aqui do ladinho, você tem o estado, né? Se ele é sólido, se ele é líquido ou se ele é gasoso, tá? A lateralzinha aqui também tem nessa nossa tabela aí que foi para você também. Ainda algumas observações. Na tabela dos elementos estão dispostos em ordem crescente do número atômico e distribuídos em grupos, que são as nossas linhas verticais, e os períodos, que são nossas linhas horizontais. Em um mesmo grupo, também chamado de família, localizam-se elementos com propriedades químicas semelhantes. O mesmo número de elétrons na camada de valência. Que camada de valência nós já aprendemos no anterior, nossa última camada. E em um mesmo período encontra-se elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, ok? Os grupos recebem denominações especiais, como grupo 1, metais, grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 13, né? Grupo do boro, grupo 14, grupo do carbono, grupo 15, grupo do nitrogênio, 16, calcogênios, 17, halogênios, e o grupo 18, que é os gases nobres. Ainda a gente pode falar sobre o seguinte: o número atômico é crescente. Como assim, professor? O número atômico é crescente. Então, na nossa tabela periódica, começa do 1, depois do 2, e assim sucessivamente, como o professor já falou para vocês. Então, os números atômicos, eles são crescentes na nossa tabela periódica. É importante você prestar atenção nisso, porque isso cai em prova, tá? O que é crescente na tabela periódica? Crescente na tabela periódica é o número atômico, tá certo? Ainda, nós podemos falar ainda que o número da família é o número da camada de valência. Como assim, professor? A última camada tem quantos elétrons? Então, no primeiro aqui, ó, no número da família só tem um elétron. Aqui só tem 2, aqui só tem 3, aqui tem 4, tem 5, assim sucessivamente. Até chegar aqui, ó, na família 16, 17, 18. Então, cada uma dessas famílias aqui é o número de elétrons da camada de valência, tá certo? Ok? Vamos mais algumas informações interessantes e depois nós vamos para as nossas questões. Então, como o professor já disse, aqui está a distribuição, nós aprendemos na aula anterior, né? A como fazer essa distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3d10 e assim sucessivamente. Então, aqui, nessas duas primeiras, nós temos a família, os elementos representativos que acabam com S1, na última camada, ou seja, todas as suas últimas camadas ele tem um elétron. Aqui tem 2, aqui tem D1, ó, a camada aqui é D1, aqui é D2, aqui é D3, e assim sucessivamente. Dá para você já começar a imaginar aí como que foram organizados. Aqui existe dois que foram retirados aqui, ó, tá? Foram retirados daqui, chamados de latanídeos e aquinídeos, tá? Então, da família 4 da linha 4 e da linha 5, tá? Estavam aqui, ó. Estavam aqui, tá bom? Então, são todos esses aqui. Eu coloco aqui para ficar organizadinho, ou seja, para não ficar tão grande a nossa tabela, tá bom? Vamos à nossa primeira questão. Questão 1. Desenvolvendo habilidades. A forma como os elétrons são distribuídos entre os orbitais de um átomo é chamada de configuração eletrônica. E que, entre outras informações, pode-se indicar que a família e o período da tabela periódica um elemento químico pertence. Com base nisso, considere três elementos, um X, um Y e um Z, cujos números numéricos são 35, 54, cujos números atômicos, né, são 35, 54 e 56. Pela configuração eletrônica, é correto afirmar que... Então, nós já poderíamos pegar a nossa tabela periódica. Deixa eu voltar aqui. Vamos olhar ela aqui, ó. E aqui você já poderia encontrar
quem é o 35? O 35 é o bromo, 35, certo? Aí você já pode também encontrar quem é o nosso 54, ó. Olha aqui o nosso 54, tá? E o outro que ele disse é 56. Quem é o nosso 56? Ó, xenônio é o nosso 54. E o nosso 56, ó, é o bário, tá? É o bário, ok? Vamos agora às afirmações. Então, nós já descobrimos quem são eles, tá? Então, bromo, xenônio e bário, né? Vamos agora ver o que ele coloca de informações aqui para a gente. O elemento X localiza-se na família 4A e no segundo período. Claro que não, né? Nós já vimos ali que para ele constar na família 4A, ele tinha que estar aqui, ó, nessa família aqui. Nós já vimos que ele está aqui na 7A, certo? Ele está na 7A. Vamos voltar lá. O elemento Y localiza-se na família 3A e no quinto período. Então, elemento Y é o 54. Claro que não. Na família 7A, ó. Na família 7A, porque ele está bem aqui, ó. Olha o elemento aqui, o xenônio, aqui onde está, o bromo, o xenônio onde está aqui. E letra C. O elemento Z localiza-se na família 2A e no sexto período. Então, o Z é o 56. Vamos ver se isso é verdade. 56 é o bário. Isso, está na família 2A, ó, família 2. Certo? Na família 2. E na linha 6. Tá certo, é isso mesmo, ó, na linha 6. Beleza. Então, a letra C é a verdadeira. Não precisa olhar os outros, letra C é verdadeira. Os elementos X e Y não metais. X e Y. Então, essa parte aqui é o quê? Né? Então, nós vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Essa relação aqui. Vamos para o próximo. Então, ó, primeira coisa. O X, ele é um halogênio. O Y, ele é um gás nobre. Tá? E o Z, ele é um metal alcalino. Ok? Ele é um metal alcalino. Se a gente fizer a distribuição, nós vamos encontrar que a última camada do X, ele tem 5, ou seja, 4p5. Na última camada do Y, que é 54, ele P6. Na última camada do Z, que é 56, vai dar S2. Então é só você fazer a distribuição de 56, né? Só você fazer a distribuição desses elétrons, você vai achar. Então, nós achamos que o X pertence ao período 4, família 7A. O Y pertence ao período 5 da família 8A, que é um gás nobre. Tá? E o Z pertence ao período 6 da família 2A, metal alcalino terroso. Aqui nós temos uma questão da UENA. Questão 2. Pesquisas científicas têm mostrado que desejar alimento específico nem sempre significa fome. É até mesmo gula. O seu corpo pode estar querendo passar uma mensagem, inclusive, de carência de minerais. Exemplo. Ter vontade de chupar gelo pode ser sinal de anemia, carência de ferro, Z26. Querer muito comer queijo é carência de cálcio, Z20. Desejar carne é carência de zinco, Z30. Chocolate é carência de magnésio, Z12. A vontade por doces é carência de cromo, Z24. Esses minerais apresentam elétrons mais energéticos em seu estado fundamental, que constituem diferenças em relação à configuração eletrônica, à classificação e à família a que pertencem. Então, aparece que a primeira, né, classifica os elementos apresentados como representativos ou de transição. Então, alguns elementos que aparecem aqui no texto, representativos, o cálcio e o magnésio. De transição, né? Transição nós temos o ferro, e nós temos o cromo,
né? É isso que aparece aqui, o cromo, isto. E nós temos o magnésio, o cálcio, cromo e isso. Ferro, deixa eu ver. Zinco, né? Isso, zinco. Trabalhando no texto, eu me perdi aqui. Zinco. Isso, perfeito. Então, aqui nós temos o zinco, o ferro e o cromo, certo? Então, esses aqui são os de transição, tá? Então, para a gente classificar esses elementos aqui que aparecem aqui, os representativos é o cálcio e o magnésio, e os de transição é o zinco, o ferro e o cromo. Então, vamos ver então o zinco, o ferro e o cromo aqui, tá? Então, aqui aparece aqui os elementos representativos, são os verdinhos, tá aqui, certo? E os elementos de transição externa e transição interna. Os elementos de transição externa estarão aqui nessa parte amarela aqui, certo? É só a gente olhar qual é o local onde ele está aqui na tabela periódica, fica bem mais simples para você. O ferro está aqui, ó, tá? O cromo está aqui também, ó, tá vendo? Então, por isso que eles são elementos de transição, ok? Beleza? Já os elementos representativos, eles estarão aqui, ó, nessa parte verde. Então, se você olhar aqui, ó, aqui são os elementos representativos. Ok? Vamos lá. Letra B. Com base na distribuição eletrônica, determine a família e o período que pertencem o ferro e o cálcio. Então, observei que é só a gente fazer a distribuição. Quando você faz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ó, d6. Então, período, quarto período, tá? Pertence ao quarto período, que é o período T, tá certo? Grupo 8, tá? E aqui também pertence, ó, 4s2. Então, vai pertencer também ao período 4, ou seja, o maior período de todos que nós chegamos aqui foi o 4, tá? Ó, aqui tem o 4, é o maior, aqui embaixo também é o 4, é o maior. Só que esse aqui é o grupo 2, ó, por quê? Porque é S2, aqui é S. Aqui é o grupo é 8, porque é o D6. Vamos voltar lá para ver? O grupo, ó, é o grupo 8, ó. Porque é o D6, o D7 e o D8 pertence ao grupo 8, certo? O S2 pertence ao 2A, ó, família 2A. Ok, fica assim, bem tranquilo. Vamos lá. Letra C, classificamos como propriedades químicas as características de um elemento associadas à sua capacidade de se ligar a outros elementos, originando compostos de dois elementos. Dos elementos citados no texto, dois que possuem as propriedades químicas semelhantes, cite esses elementos e justifique essas características. Então, nós temos aqui o cálcio e o magnésio, pois são do mesmo grupo da família, da tabela periódica, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Vamos observar aqui onde eles estão. Então, está aqui, ó. O cálcio está aqui, na mesma linha do magnésio. O magnésio está aqui, ó. Tá? Na mesma linha aqui, ó. Ok? Então, eles dois têm essas propriedades. Tá bom? Tem essa propriedade. Questão número 3. O Ernie, com química, pode aprender brincando. Uma das maneiras mais divertidas para lembrar alguns símbolos de elementos constituintes da tabela periódica é formando frases. Uma das frases é: eu vou na feira. Observei que todos esses são elementos, né? Então, eu vou na feira. Dos elementos citados anteriormente, é sinal que possui menor número de camadas eletrônicas. Então, isso ficou fácil para a gente, né? Foi muito fácil. Primeira coisa, camada eletrônica tem tudo a ver com o número eletrônico dele, tá certo? A quantidade de elétrons que ele tem. Então, o que tem menor camada eletrônica de todos, eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Na é o que? É o sódio, né? Ele tem 11, ó. 11 é o número atômico dele.
O európio, aqui, ó, é o európio, o número atômico dele é 63. O urânio, o número atômico dele é 92, certo? E o rádio, ó, o número atômico dele é 88, certo? Então, peguei aqui alguns elementos para você e pode ver que eles são todos bem grandes. O menor de todos que a gente tem aqui é o O, que é o oxigênio. O número atômico dele é 8. Então, observe que a nossa distribuição eletrônica ficará bem pequenininha, né? Sabe que possui o menor número de camadas eletrônicas. Então, se tem o menor número atômico, terá menor camadas eletrônicas também. Ok? Obrigado, até uma próxima aula. Fiquem com Deus.